Olá, time, tudo bem? Você fez o IBGE? Você acha que tirou a nota baixa? Acha que não vai ficar classificado dentro das vagas? Mas você pelo menos tirou o mínimo? Então você agora tem chances. Olha só essa retificação muito importante que o processo seletivo sofreu. É sobre isso que a gente vai falar. A luz no final do túnel para você que tirou uma nota mais ou menos, sabe que não vai estar dentro das vagas, mas agora tem esperança. Vamos lá! Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Eduardo Cambuí, aqui a gente fala sobre concursos, provas, aprendizagem, produtividade, gestão do tempo, enfim, tudo para ajudar você nessa jornada da aprovação. Primeira coisa que eu quero falar é que esta retificação ela veio mexer em algo substancial. Consequentemente, o processo de seleção ele foi muito restritivo, muitas pessoas nem conseguiram e não vão conseguir preencher vagas em muitos locais. Consequentemente, a banca percebendo isso e a própria instituição percebendo isso, eles precisaram dar uma afrouxada, liberar um pouco essa restrição da quantidade de pessoas que fariam treinamento, da quantidade de pessoas que poderiam ser chamadas. Então, exatamente essa alteração veio fazer essa abertura, essa amplitude do potencial de pessoas para trabalharem no censo. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Olha só, dá uma olhada aqui. Essa daqui já é a primeira alteração. Olha só, tanto para agente censitário como para recenseador, o texto é basicamente o mesmo, tá? Veja só, antes a gente tinha aqui, ó, falando só de vagas existentes. Então, as pessoas dentro das vagas existentes, chamados aqui os classificados. O que são classificados, Cambuí? São pessoas que estão dentro das vagas estipuladas lá dentro daquele quantitativo. Tem 10 vagas, eu estou em nono, eu estou em décimo, eu estou em primeiro lugar, eu estou aprovado e classificado dentro dessa galera. Antes era somente esse pessoal que participaria do treinamento, seria chamado. Mas agora a gente tem uma outra situação. Nós teremos aqui ó, vagas, nós teremos aqui ó, número de pessoas, né, de vagas existentes, candidatos classificados serão chamados. Uma outra alteração que agora instituiu também que o resultado, todos esses convocados poderão acompanhar pelo site da FGV, assim como pelo site do próprio IBGE, isso não estava estipulado, foi acrescentado também. E olha só que interessante, a convocação do candidato aprovado para o cadastro de reserva, chamado candidato não eliminado, será realizada preferencialmente por telefone e e-mail, e aí segue o resto tudo igual. Então, nós temos aqui mais uma possibilidade. Só para que você possa entender, eu vou fazer aqui mais ou menos do que a gente está falando, tá? Aqui em cima, mais ou menos aqui de mim, deixa eu ver se vai ficar legal. Aqui em cima, ó, nós temos aqui um grupo, né, de pessoas aqui separados aqui em grupo, né, das vagas. Digamos que eu vou colocar um corte bem aqui, ó. Aqui é o número de vagas, ó, vagas. Então, digamos que tem 10 vagas, 30 vagas, 50 vagas. Eu vou colocar 10 para facilitar. Aqui, ó, é o mínimo. Ó. Esse ponto aqui final, esse ponto final é o mínimo. Ó. É o mínimo que você tem que tirar. Exemplo, 15 pontos aqui para recenseador ou 18 pontos para agente censitário. É o mínimo. Quem tirou esse mínimo para cima está aprovado. Foi aprovado. Ou seja, não está eliminado, está aprovado. Só que para ser classificado, você além de tirar o mínimo, você tem que estar dentro desse número de vagas. Então eu vou colocar aqui de amarelo para você perceber que quem está aqui dentro, ó, ele está aprovado porque ele tirou mais do que o mínimo e ao mesmo tempo ele está ó, classificado porque ele está dentro do número de vagas. Cambuí, e quem está aprovado porque tirou o mínimo, mas infelizmente não ficou com a nota suficiente para ficar classificado? Ela está aprovada, só que ela está aqui dentro ó, da galera que não é classificada, mas ela passou. Olha só, tirou o mínimo. Então aqui é a galera que não está classificada, mas ao mesmo tempo ela também não está eliminada. Então essa galera aqui é exatamente o que está sendo citado aqui, ó. Não eliminado, candidato não eliminado. Então abre uma possibilidade de convocação para aquelas pessoas que não estão eliminadas, além, claro, do número de vagas. Vamos dar uma olhada aqui em outra alteração.
Mais à frente ele faz outra adaptação em relação a essa necessidade. Olha só que interessante. O candidato com deficiência que obtiver aprovação dentro dos critérios estabelecidos, blá, 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 blá. E aí no final ele fala, respeitando-se os limites do anexo 2 do decreto 9739. Que decreto é esse aí, Cambuí? Esse decreto é um decreto que estipula no governo federal, no Poder Executivo Federal, o limite de vagas proporcional, mais ou menos ele proporcional, né, a escala, né, a formação, mais ou menos proporcional ao quantitativo declarado. Então, eu vou mostrar a tabela para você, vai ficar mais claro. Olha só essa tabela. Eu tenho aqui, por exemplo, quantidade de vaga no edital. Uma vaga no edital. Então, eu só vou poder ter 5 pessoas aprovadas. Eu tenho aqui 10 vagas, por exemplo, previstas no edital. Então, eu só vou poder ter 38 candidatos aprovados no máximo. Então, quem está acima de 38 está eliminado. E assim vai sucessivamente, até que, se eu tiver aqui 30 ou mais, eu vou ter que ter no máximo o dobro. Então, digamos, eu tenho aqui 40 vagas. O máximo que eu vou ter é 80. Então, é mais ou menos essa é a lógica que o decreto trazia para a gente. É um limite, é uma barreira para você não deixar um cadastro de reserva muito grande, enorme. Então, ele limitava. Ou seja, isso é ruim para o IBGE, isso é ruim para o censo, porque acabava limitando o número de pessoas que seriam convocadas, concorda? Só que aí, o que aconteceu? Veio essa alteração nas partes, inclusive, que estavam separadas, olha só, em todas essas partes, agora a alteração veio e fez isso, ó, tirou toda essa parte que falava sobre restrição em relação ao anexo 2 do decreto 9739 de 2019. Na prática, o que significa, time? Significa que vai ficar desse jeito, ó, tirando tudo isso daí que está de vermelho, ficou desse jeito, ó. É isso que está valendo, ó. O candidato com deficiência, etc, listagem na classificação geral, ampla concorrência, tirou a questão da restrição de limite lá, do proporcional. O candidato que na hora da inscrição declarar preto ou pardo também retirou. E o terceira forma, o candidato aprovado dentro do número de vagas será considerado classificado, enquanto o candidato aprovado fora do número de vagas será considerado não eliminado. Então perceba, é um cadastro de reserva e conforme esse cadastro de reserva, essa necessidade de alteração, abre uma esperança, por isso que eu venho falando da esperança, abre uma possibilidade. Por quê? Se o IBGE, se não tivesse, né, o órgão não tivesse a intenção de realmente chamar mais pessoas do que aquilo que está previsto, não precisaria fazer essas alterações todas. Afinal de contas, o texto que estava valendo antes já seria suficiente para eu interpretar que vai chamar dentro daquele limite e acabou. Só que ao fazer essas alterações, percebeu que as alterações acabam propiciando, dando uma esperança, né? Uma luz no final do túnel para as pessoas que não foram eliminadas, porém estão dentro do cadastro de reserva, estão ali quase para serem classificadas. Então você que tirou uma pontuação que estava um pouco desestimulada, mais uma possibilidade aí de esperança em relação à convocação. Eu aproveito já esse vídeo para esclarecer. Ah, professor, mas vai dar para suprir todas as necessidades? Não necessariamente. Por quê? Porque há lugares que mesmo assim a gente vai ter falta de gente para trabalhar. Nessas situações, não vai fazer outro processo seletivo, não vai chamar pessoas que foram eliminadas. Se você tirou 0 em alguma das matérias, você está eliminado. Então isso não vai acontecer. Mas como eles vão solucionar esse problema? Eles vão convocar pessoas aprovadas, olha só, ou seja, os não eliminados também, de outras localidades próximas, vizinhas à sua cidade, por exemplo, para preencherem esses espaços. Uma vez que eles vêm preencher esses espaços, eles não podem voltar a assumir os outros. E nem você que fez, infelizmente, uma escolha por uma região e você percebeu que agora tem outra com mais vagas, você também não vai poder ficar trocando, porque seria uma forma até de burlar o processo. Eu faço uma seleção, concorro para onde é mais fácil passar, menos vagas,
e depois eu quero ir para onde foi mais concorrido. Então isso também não pode. Eu aproveito aqui a oportunidade para tirar essa dúvida que eu tenho recebido muito, tá bom? E se você ainda ficou com dúvidas, manda lá um direct, troca uma ideia, escreve aqui nos comentários o que você achou, se realmente vai trazer, vai chegar em você, vai dar essa esperança. Se você ainda não viu o vídeo sobre nota de corte, eu convido você a assistir o vídeo. Nota de corte, eu vou deixar aqui um sinalzinho só para você reconhecer, verificar se você foi bem, se você foi mal. E claro, eu já convido para que você possa se inscrever no canal, ativar os sininhos, afinal de contas, é exatamente isso que faz o canal crescer, propagar e ajudar você e a todas as pessoas que por aqui passam e passaram ao longo dessa jornada. Eu sou Eduardo Cambuí, eu agradeço aí a sua participação e conte comigo, como eu sempre falo agora em outros momentos. Vamos juntos? Tchau, tchau!